Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é feita a soma de vetores utilizando o método da decomposição. Inicialmente nós temos aqui três vetores A, B e C em direções diferentes e o nosso foco vai ser encontrar o vetor R, o vetor resultante que representa a soma desses três vetores. Então o nosso primeiro passo seria observar que o vetor B ele já está totalmente na vertical aqui no eixo Y, o vetor C já está totalmente na horizontal, que seria o eixo X, porém o vetor A não está nem totalmente no eixo X, nem totalmente no eixo Y. Então, olhando primeiro aqui no vetor A, para a gente utilizar o método, conseguir descobrir a resultante utilizando o método da decomposição, eu precisaria decompor o vetor A. O que seria decompor o vetor A? Eu tenho que vir no final desse vetor e traçar um pontilhadinho em linha reta até chegar aqui no eixo X, buscando aqui formar um ângulo de 90 graus. Na hora que eu chego aqui no eixo X, eu tenho a contribuição do vetor A no eixo X, que eu vou chamar aqui de AX. Esse vetor nós poderíamos entender também como sendo a projeção do vetor A no eixo X. Eu estou projetando o vetor A no eixo X. É como se tivesse uma lanterna jogando luz aqui de cima. Essa lanterna jogando luz, o vetor A estaria no caminho desse feixe de luz, fazendo formar uma sombra aqui no eixo X, que seria o vetor AX, que seria a projeção AX. Mesma coisa eu faço para o eixo Y. Eu tenho que traçar um pontilhadinho vindo aqui do final do vetor A até o eixo Y, buscando aqui tentar formar um ângulo de 90 graus. Cheguei aqui no eixo Y, eu posso traçar o vetor AY, que seria a contribuição do vetor A no eixo Y. Seria a projeção do vetor A no eixo Y. Pensando na mesma ideia da lanterna, agora a lanterna estaria jogando luz nesse sentido, para a esquerda, projetando na parede, que seria aqui o eixo Y, a sombra AY. Então fiz a decomposição do vetor A. Agora, nós precisamos descobrir a intensidade, quanto que vale cada vetor, quanto que vale o AX e o AY. Aqui eu trouxe para vocês os valores do vetor A original, que seria esse vetor, o B e o C, mas agora nós precisamos encontrar o valor dessas componentes, AX e AY. E qual que vai ser nosso raciocínio? Olhando primeiro para o AX. O AX, para eu descobrir o valor dele, eu penso assim, o AX ele veio do vetor A, então o vetor original que formou o vetor AX era o vetor A, então eu coloco aqui o vetor A, e esse vetor original, que é o vetor A, estão com o ângulo. Se eles estão com o ângulo que foi dado, que é o ângulo alfa, eu coloco A vezes o cosseno de alfa. Se está com o ângulo, eu coloco o cosseno. Então, eu vou substituir os valores. O AX é o que a gente quer encontrar. O vetor A vale 10 e o cosseno vale 0,8. Então, fazendo essa multiplicação, a gente já descobre que a intensidade do vetor AX é 8. Agora, olhando para o AY, o vetor AY, eu vou fazer um raciocínio semelhante. Eu percebo, eu tenho que lembrar de onde ele veio do vetor A. Ele veio do vetor A, então eu acrescento aqui o vetor A, que é o vetor original que formou ele. E eu percebo que entre o vetor A original e o vetor AY, não tem o ângulo que foi dado. Está sem o ângulo que foi dado. Se está sem o ângulo, eu escrevo A vezes o seno de alfa. Então, o vetor AY
ele vai ser 10, que é o vetor A, o valor do vetor A, vezes 0,6, que é o valor do seno. Então, vai dar 6 aqui. Pessoal, no final do vídeo eu vou explicar o motivo, né, de ser cosseno e seno, mas essa daqui seria uma regrinha prática, com o ângulo cosseno, sem o ângulo que foi dado, seno. Então, já encontramos o valor de cada componente, AX e AY. Agora, eu fiz aqui mais uma etapa, eu fiz aqui mais um eixo X e eixo Y, para ficar mais evidente, deixar mais evidente os vetores que sobraram. Quando você faz a decomposição do vetor, você está eliminando o vetor original. Então, eu posso esquecer da existência do vetor A e pensar somente nas suas componentes, AX e AY. O AX a gente sabe que vale 8 unidades. E o vetor B, ou melhor, o vetor AY vale 6. Então, eu vou desenhar aqui 6 unidades. O vetor C foi dado no enunciado, aqui no exemplo. O vetor C vale 8 e o B vale 2. Então, feita a decomposição, eliminamos já o vetor A. Para descobrir a resultante agora, nós vamos olhar separadamente o que está acontecendo no eixo X e no eixo Y. Olhando primeiro no eixo X, eu tenho 8 para a direita, querendo ir para a direita, e 8 querendo ir para a esquerda. Então, um efeito querendo anular o efeito do outro. São efeitos opostos aqui. Então, eu poderia dizer que esses vetores na direção horizontal, que seria o eixo X, vão se anular. A resultante aqui no eixo X seria 0. A resultante no eixo X seria nula. Agora, no eixo Y eu tenho 6 para cima contra 2 para baixo. Então, para cima está ganhando, eu tenho mais intensidade para cima do que para baixo. Então, o vetor resultante no eixo Y iria valer 4 unidades apontando para cima, sempre apontando no sentido, né? Quando eu tenho vetores em sentidos opostos com valores diferentes, a resultante entre eles sempre aponta no sentido do maior. Então, vale 4 aqui para cima, o RY. Então, quem que vai ser o nosso vetor R, que é o objetivo da nossa questão? Como o Rx deu nulo, não há nenhuma contribuição na horizontal, o vetor resultante acaba sendo o próprio vetor RY. Então, desenhando aqui ele nesse plano cartesiano final, o vetor R, que era o nosso objetivo, ele vai ter que estar apontando para cima, o vetor resultante ele aponta para cima e está valendo 4 unidades. 4 unidades aqui. Esse foi o primeiro exemplo desse vídeo. Então, pessoal, sempre que vocês fizerem a decomposição dos vetores e perceber, né, que aconteceu de ficar a mesma intensidade para lados opostos, esses vetores se anulam e aí o que sobra no outro eixo, na outra direção, você faz a resultante que sobra aqui no eixo Y, no caso, é o próprio vetor R, que representa a soma de A mais B mais C. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, agora eu coloquei 2 vetores inclinados. O vetor A e o vetor B estão inclinados e o vetor C ele já está totalmente no eixo X. O vetor C eu não preciso me preocupar com ele, mas como o A e o B eles estão inclinados, o primeiro passo seria fazer a decomposição desses vetores. Nosso objetivo, de novo, é encontrar a soma dos 3, que vai definir esse vetor que eu chamei aqui de W. Venho no final do vetor A, faço um pontilhadinho em linha reta até o eixo X, formando aqui, buscando formar 90 graus. Tenho a componente horizontal
do vetor A, que seria AX. Faço a mesma coisa pensando no eixo Y, pontilhadinho aqui em linha reta até o eixo Y. Tenho a componente do vetor A, ou a projeção do vetor A no eixo Y, AY. E vou fazer o mesmo agora com o vetor B. Venho no final do vetor B, pontilhadinho em linha reta até o eixo X. Tenho aqui a projeção, a sombra do vetor B no eixo X, BX. E a mesma coisa até chegar no eixo Y. Tenho aqui a projeção do vetor B no eixo Y, BY. Então, primeiro passo, né? Então, seria fazer essa decomposição. Agora, eu preciso descobrir quem é AX, quem é AY, quem é BX e quem é BY. Então, pensando aqui primeiro no AX e no AY. Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Eu olho para o vetor AX e sei que ele veio do vetor A. O vetor original que formou ele foi o vetor A. Então, o vetor AX é o vetor A. Porém, olhando no desenho, eu percebo que entre o vetor original A e o vetor AX não tem o ângulo que foi dado. Está sem o ângulo alfa. Se está sem o ângulo alfa, agora o AX vai ser A vezes o seno do ângulo alfa. Substituindo aqui o valor, o A agora eu coloquei valendo 20, o seno vale 0,6, multiplicando aqui eu tenho 12, 20 vezes 0,6 vai dar 12. Essa é a intensidade do AX. AY. O AY ele veio do vetor A e eu percebo que entre os dois existe o ângulo alfa. O AY, entre o AY e o vetor A, existe o ângulo alfa. Eles estão com o ângulo alfa. Então, eu troco aqui que o AY é o vetor A original com o ângulo, que seria cosseno de alfa. E aí, eu tenho 20 vezes o valor do cosseno, que eu coloquei, 0,8. Vai dar 16, esse produto. No vetor B, pegando as componentes do vetor B, o BX, ele veio originalmente do vetor B, e entre ele e o vetor B existe o ângulo alfa, eles estão com o ângulo alfa. Então, o BX vai ser o vetor B original, cosseno de alfa. Estão com o ângulo, então vai ficar 10 vezes 0,8. Então, vai ficar 8 o valor do vetor BX. E o BY está sem o ângulo, olhando no desenho. Ele veio do vetor B, porém ele e o vetor B original estão sem o ângulo alfa. Então, eu vou colocar aqui o vetor BY é B vezes o seno de alfa. Então, vai ficar 10 vezes 0,6, que vai dar 6. Então, descobrimos os valores de cada componente. Agora, eu vou desenhar separadamente aqui, porque depois que é feita a decomposição, eu posso ignorar a presença dos vetores originais aqui, A e B. Eu vou pensar somente na horizontal, nas componentes na horizontal e na vertical, no eixo X e no eixo Y. Então, o vetor C, o valor já foi dado. O vetor C vale 15. O vetor AX, nós calculamos aqui que ele vale 12 para a direita, representando aqui no desenho, eu tenho 12. O BX, nós descobrimos que ele vale 8, então já colocamos o AX, o BX agora vale 8. O vetor AY, ele vale 16 para cima, e o vetor BY vale 6 para baixo. Então, eu só estou, pessoal, redesenhando aqui
para ficar melhor da gente enxergar o que está acontecendo em cada eixo. Então, agora olhando separadamente primeiro aqui no eixo X, nós temos um total para a direita, né, dois vetores querendo se ajudar aqui para a direita. Então, o total para a direita seria 12 mais 8. Eu tenho um total de 20 aqui para a direita, contra 15 para a esquerda. Então, o vetor resultante no eixo X seria para a gente descobrir o valor, seria uma subtração, porque nós temos vetores em sentidos opostos. Eu vou subtrair 20 de 15. Eu tenho, então, um total de 5 para a direita. O vetor Rx está para a direita por conta do vetor maior aqui está para a direita. Agora, no eixo Y, o vetor Ry ele vai ser o efeito de 16 para cima contra 6 para baixo. Um efeito querendo anular o outro. O 16 que está para cima ele é superior, ele vai ganhar do 6 que está para baixo. Então, o valor do Ry vai ser 10, eu vou fazer 16 menos 6, 10 para cima. 10 para cima por conta do vetor maior estar para cima. Agora, para descobrir o valor final, o valor do vetor que eu chamei de W, que é a soma de A com B com C, é só nós olharmos agora o efeito que esses dois vetores juntos vão produzir, o Rx e o Ry juntos vão produzir. Então, o efeito total que esses três vetores estão produzindo juntos na horizontal está sendo de 5 aqui para a direita. 5 para a direita. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Seria 5 para a direita. Então, os três vetores juntos produzem um efeito total de 5 para a direita. E os três vetores juntos produzem um efeito total de 10 para cima. 10 aqui para cima. Então, eu tenho os dois vetores representados. O vetor W, que é o que nós estamos procurando, seria a resultante desses dois. Para descobrir a resultante entre esses dois, a gente faz o método do paralelogramo. Você traça um pontilhadinho paralelo a um vetor, outro pontilhadinho paralelo a outro vetor, sempre no final de cada vetor, aonde cruza esses pontilhados, a gente obtém o vetor resultante aqui, o efeito que os dois juntos estão produzindo, que seria o vetor W. E para definir o valor final, a intensidade desse vetor W, como o Rx e o Ry formam 90 graus, eu faço um Pitágoras para descobrir o valor desse vetor. Vai ficar 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A gente faz um Pitágoras por conta, né, de que se a gente pegasse esse vetor 10 e trouxesse ele para cá, iria fechar um triângulo retângulo aqui, ficaria um triângulo retângulo, o 5 seria um cateto, o 10 outro cateto e o W a hipotenusa. Vai ficar então aqui raiz quadrada de 100 mais 25, raiz de 125. Aqui nosso foco, pessoal, não vai ser o valor aqui do vetor, a gente não vai nem... Aqui a gente poderia até fazer a fatoração do 125, é 25 vezes 5. O W vai dar 5 raiz de 5. O valor final aqui, não quero que a gente quebre a cabeça para chegar no resultado exato ou aproximado. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o método, né? Como que é feito o método da decomposição e quais os caminhos ali para chegar no vetor resultante e encontrar o seu valor. Então, sempre que no final você obtém um valor para o Rx diferente aqui para o Ry, ou melhor, valores, né, para o Rx e para o Ry diferentes de zero, o vetor final você encontra fazendo um Pitágoras aqui. A gente faz um Pitágoras para encontrar o resultado final.
Agora, eu comentei no começo do vídeo, na hora que eu estava fazendo a decomposição da regrinha do com o ângulo, sem o ângulo, e aqui eu vou mostrar para vocês o porquê, o motivo de ser com o ângulo ou sem o ângulo. Inicialmente eu tenho um vetor V, já fiz a decomposição dele em Vx e Vy. O ângulo alfa seria o ângulo que o exercício iria me trazer. E eu quero descobrir o Vx e o Vy, as componentes do vetor V. Então, o que eu faço? O caminho, né, sem a regrinha seria o seguinte. Eu pego esse vetor Vy, tiro ele dessa posição, trago para a direita aqui, fechando um triângulo retângulo. Fico com esse triângulo retângulo e observando o ângulo alfa, a gente verifica que o Vx seria o cateto adjacente, o Vy seria o cateto oposto do ângulo alfa e o vetor V original seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se nosso foco seria encontrar o Vx, inicialmente, eu teria que pensar no seguinte, né? Como o Vx é o cateto adjacente e o V é a hipotenusa, eu vou pensar em qual relação trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, que relaciona esses dois valores, cateto adjacente com hipotenusa. E a relação trigonométrica que relaciona as duas seria o cosseno do ângulo alfa, seria cateto adjacente pela hipotenusa. Então, substituindo aqui os valores do cateto e da hipotenusa, o cateto adjacente é o Vx, a hipotenusa seria o V está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, o Vx seria V vezes o cosseno. Isso aqui equivale, né, ao que nós comentamos. O vetor Vx e o vetor V, eles estão grudadinhos aqui através do ângulo alfa. Eles estão com o ângulo. Se estão com o ângulo, Vx é o vetor V com o ângulo, cosseno de alfa. Agora, no Vy, a relação trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa seria o seno do ângulo alfa. Ficaria cateto oposto pela hipotenusa. O seno de alfa seria Vy sobre V. Passando o V multiplicando para o outro lado, o Vy é o produto V vezes o seno de alfa. Então, nós temos aqui, né, voltando para a regrinha, daria para a gente perceber que entre o Vy e o vetor V, eles estão sem o ângulo alfa, então ficaria V vezes o seno de alfa. Então, não há necessidade, né, se o objetivo nosso seria, num exercício, fazer a decomposição somente dos vetores, encontrar o vetor resultante, não haveria necessidade, né, da gente ficar desenhando aqui um triângulo, retângulo, descobrindo quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, hipotenusa, para ver seno e cosseno. Ficaria um trabalho mais extenso, né? Se a gente lembra da regrinha do com o ângulo ou sem o ângulo, fica um pouco mais dinâmico, mais rápido ali para já descobrir os valores aqui de cada componente do vetor que você está fazendo a decomposição. Beleza, pessoal? Espero aí ter conseguido ajudar vocês aí nesse vídeo. Um abraço aí a todos.